Existe um momento específico no MMA em que uma luta deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a se tornar inevitável. Não é quando o contrato é assinado, nem quando o anúncio oficial é feito com pompa nas redes sociais. É antes disso. É quando as peças começam a se encaixar de um jeito tão orgânico que negar o confronto passa a parecer artificial. É exatamente esse o estágio em que Alexander Volkanovski e Jean Silva se encontram agora. O que se desenha não é apenas uma disputa por cinturão, é um encontro de trajetórias que, por caminhos diferentes, convergiram para o mesmo ponto. De um lado, um dos lutadores mais inteligentes e completos de sua geração. Alguém que construiu sua grandeza não pela explosão momentânea, mas pela consistência quase sufocante. Do outro, um nome que não apenas subiu no ranking, mas que impôs sua presença, criando desconforto, ruído e principalmente expectativa. Os indícios são claros e talvez mais reveladores do que qualquer anúncio formal. Quando Jean Silva, neste mês de março de 2026, sugere publicamente que já existe um acerto para a luta, ele não fala apenas como um atleta confiante. Ele fala como alguém que sabe que o momento chegou. Isso ganha ainda mais peso quando se lembra que Volkanovski, meses atrás, já havia dado sinais de que não apenas aceitava o desafio, mas o via como algo natural, quase lógico. Além disso, chamar um possível desafiante de muito bom pode parecer uma cortesia protocolar, mas no contexto de um campeão experiente, é também uma forma de legitimar a narrativa. Mas talvez o fator mais interessante não esteja nas declarações diretas, e sim no que acontece nas entrelinhas. A rivalidade envolvendo Maurício Ruff adiciona uma camada emocional que o esporte, por vezes, precisa para ultrapassar a barreira do técnico e entrar no campo do simbólico. Quando Jean critica o fato de Ruff treinar com Volkanovski, ele não está apenas provocando ou, enfim, dando uma lição de moral. Ele está construindo um contexto, criando tensão, alimentando uma história que transforma uma luta em algo maior do que 5 rounds, mesmo que sem querer. Essa construção não acontece do nada, ela é fruto de uma trajetória que, no caso de Jean Silva, teve altos e baixos suficientes para torná-lo um desafiante mais interessante do que alguém invicto. A vitória sobre Baghdasaryan, ainda em 2025, foi o primeiro sinal de que algo diferente estava surgindo. O nocaute sobre Bryce Mitchell, meses depois, não apenas consolidou esse crescimento, como deu a Jean a confiança ou a ousadia de desafiar Volkanovski pela primeiríssima vez. A derrota para Diego Lopes, em setembro, poderia ter interrompido esse movimento. Em vez disso, funcionou como um ajuste de rota. E a vitória sobre Arnold Allen, em janeiro de 2026, esse ano, não apenas foi um retorno, mas foi uma reafirmação. Esse tipo de trajetória costuma produzir lutadores mais perigosos. Não pela técnica em si, mas pela compreensão do jogo. Jean chega a esse possível confronto não como uma promessa, mas como alguém que já entendeu o que funciona e principalmente o que não funciona sob pressão. E é aí que o duelo começa a ganhar contornos realmente fascinantes. Porque tecnicamente ele representa quase um contraste de filosofias. Veja, Volkanovski é o tipo de lutador que transforma o caos em ordem. Sua capacidade de controlar a distância, ditar o ritmo e ajustar estratégias em tempo real faz com que suas lutas se pareçam mais com partidas de xadrez do que brigas. Ele não precisa de um golpe decisivo, porque constrói vitórias como quem monta um quebra-cabeça, peça por peça, round após round. Jean Silva opera em outra lógica, totalmente diferente. Seu jogo não busca o controle absoluto, mas a ruptura. Ele não quer necessariamente vencer cada segundo da luta, mas sim criar momentos em que tudo pode acabar de forma abrupta. Seu poder de nocaute, aliado ao uso agressivo de cotoveladas e a capacidade de absorver pressão sem recuar, faz com que ele seja um problema constante a todo tempo, mesmo quando parece estar em desvantagem. É nesse contraste que reside
o verdadeiro X da questão. Volkanovski vai tentar transformar a luta em um ambiente previsível, onde sua inteligência tática prevalece. Jean, por outro lado, precisa impedir que isso aconteça. Ele precisa quebrar o ritmo, forçar trocas, tornar a luta desconfortável. Em outras palavras, enquanto um busca o controle, o outro depende do caos. E talvez seja exatamente por isso que esse confronto tenha deixado de ser apenas mais uma defesa de cinturão para se tornar um dos embates mais intrigantes do momento. Não se trata apenas de quem é o melhor, mas de qual estilo consegue impor sua narrativa dentro do octógono. Os rumores de que o anúncio oficial pode acontecer durante a Semana Internacional da Luta apenas reforçam o que já parece evidente. Quando uma luta atinge esse nível de expectativa, antes mesmo de ser confirmada, é porque ela já começou, ainda que fora do cage. Nas entrevistas, nas provocações, nas análises técnicas e até nas pequenas indiretas, o combate já está em andamento. No fim das contas, o que torna essa possível luta tão atraente não é apenas o cinturão em jogo, mas a sensação de que estamos diante de um ponto de virada. Se Volkanovski vencer, ele reafirma sua posição como um dos maiores estrategistas da história do esporte, alguém capaz de neutralizar qualquer estilo. Se Jean Silva triunfar, não será apenas uma conquista individual, mas a afirmação de uma nova geração que não pede passagem, mas arromba a porta. E é justamente essa tensão entre continuidade e ruptura que transforma lutas como essa em momentos raros. Porque mais do que definir um campeão, elas ajudam a definir o rumo de toda uma categoria.